fogos no céu, alarido de crianças felizes, o parque repleto de cores, no qual a nossa visão parecia cantar, aventura imperturbável, resumida na simplicidade daquele momento. Cordel de estrelas parecia contar uma história de amor fascinante para além das dimensões estelares. A humildade e a benevolência passaram de mãos dadas à nossa frente, na posição de casal simples e destituído das ambições tolas dos interesseiros fugazes que o tempo consome em segundos. As habilidades espirituais apresentaram seus números de malabarismo em meio a outras demonstrações de confiança nas forças sublimes de Deus. O Parque das Virtudes compreendia várias atrações inusitadas e reluzente aos nossos olhos, expressando toda a harmonia das escolhas felizes. Admirei o carrossel da esperança com profunda simpatia e sentimento de alegria inocente, entusiasmando-me a brincar nos cordéis das paixões que, dóceis ao meu chamado, rodopiavam à espera do comando obediente dos sentimentos nobres. O tempo se alongava de maneira incomum e desconectei-me da própria vontade de esperar-te, passando a buscar-te todo o parque, procurando sozinha entre todos, e por teu nome e teu rosto, fiz a minha jornada de vigilância interior até localizar-te. Isso me causou um profundo choque. Fora do Parque das Virtudes, havia a triste arena das viciações, onde disputavam os seres mais abjetos na busca tresloucada do prazer mundano e insensível. Assisti da arquibancada a tua entrada medonha e os gestos nefastos de tuas viciações naquela torpe arena dos desejos. Eras tu, meu amado descuidado. Todo aberto em chagas, tu gritaste ardentemente por revanche, enquanto os vícios zombavam de tua fraqueza. Abri os braços e, saltando em tua direção, flutuei até o chão onde tu te sufocavas de dor. Com uma pequena tira da maçã, ofertei-te o leve doce do meu amor a ti, para que, ao experimentar o sabor do reconhecimento da tua insânia, pudesses responsabilizar-te em erguer a coragem e a boa vontade para sairmos da portentosa e cruel arena das viciações. Vem comigo, amado machucado e ferido nas decisões tristes de ontem. Vem comigo para o Parque da Felicidade, no qual aprenderás a elevar-te sem machucar-te, com beleza e trabalho de alto amor. Se decidires erguer-te agora na arena das viciações, conduzirei para a vitória. Vem agora, tua irmã autoestima. Acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-te de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual. Existem valores que têm o significado que lhes atribuis, não passando de carga demasiado pesada para ser conduzida. Da mesma forma, sentimentos perturbadores e paixões dissolventes que te preenchem os espaços emocionais, aturdindo-te e impossibilitando-te o crescimento interior, vigiem enquanto são sustentados pela mente em desalinho. Se forem considerados como peso injustificável, logo se diluem, cedendo campo a ideias felizes e a aspirações libertadoras. Nestes dias de exagerada cultura física,
em que homens e mulheres entregam-se ao desenvolvimento das formas em disputa pelos campeonatos de beleza, conforme os vigentes padrões estabelecidos, muitos tormentos emocionais são acrescentados ao comportamento pessoal, desviando-lhes o pensamento e o interesse pela aquisição de significados existenciais profundos. Sendo o planeta terrestre uma escola de bênçãos, tudo quanto oferece é transitório nas suas expressões materiais, de modo que possam transformar em tesouros imperecíveis que acompanharão o seu possuidor para sempre. Inicia a tua experiência de despojamento abrindo mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Com esta atitude emocional, superarás questiúnculas e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoas, de inferioridade ou de superioridade, aos quais te aprisionas por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver com equilíbrio. Logo depois, revisa armários e depósitos onde acumulas tudo quanto não te serve no momento, de modo que retires os excessos que aguardam ocasião para serem utilizáveis, passando-os a outros que têm necessidades imediatas. Roupas, calçados e objetos acumulados, além de tomarem precioso espaço, amontoam poeira e perdem-se no turbilhão do esquecimento. Oferece imediatamente os medicamentos que irão perder a validade, mas que permanecem nos móveis esperando a chegada da enfermidade para serem usados, quando existem pessoas doentes que os não podem adquirir, às quais serão de imediata utilidade. Quase sempre, quando as doenças se te apresentam e buscas o atendimento médico, recebes orientação terapêutica diferente, sem que te possas aproveitar dos remédios guardados ou sequer lembrados no momento da aflição. A existência somente tem sentido profundo quando um indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa do conjunto social. Despojando-te de tudo e oferecendo o quanto te seja possível, doa também o teu coração a Jesus, a fim de que Ele lhe insufle amor e paz para todo sempre. Quantos estamos presos a grilhões invisíveis? Este está preso ao campo que comprou por milhões. Outro prendeu-se à fama, que lhe consome a vida. Aquele lembra um louco em algemas de ouro. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. Se queres paz em Deus, desapega-te e ama. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui mais uma vez reunidos para as reflexões acerca do tema que hoje é o desprendimento, a capacidade de deixar fluir o que passa sem apegos ou sofrimento quando nas inevitáveis partidas. A palavra vem do prefixo des, negativo, mais o radical prender, do latim prerendere, que significa prender ou agarrar. Em termos gerais, é a capacidade de não estarmos presos, amarrados às coisas, embora saibamos que elas existem. E excepcionalmente ou eventualmente, elas também fazem parte das nossas vidas e em experiências cotidianas. A encarnação em um planeta como a Terra é extremamente difícil para um espírito, que é instado a conviver diuturnamente com prazeres, fruições diversas, as quais são excitantes para os seus sentidos, sendo fonte constante de busca à saciação. Desta forma, os espíritos ainda necessitados desses estímulos sensoriais são presas fáceis a esses atratores telúricos tão abundantes em nosso mundo. Essa talvez seja a mais rica das experiências aqui no planetinha azul. Tornar-se livre em meio à pressão dos sentidos que demandam fruição e compensações de maneira assim tão impositiva. Allan Kardec, em as questões 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos, enumera as características daquilo que ele denominou de escala espírita. Nesta, os espíritos de terceira ordem são assim chamados por terem como traço principal a total imersão no corpo e, consequentemente, são mais facilmente presos às questões das posses, primando pela predominância das sensações e sentidos como os móveis principais das suas ações.
Em segundo lugar, os chamados de segunda ordem são aqueles que possuem a capacidade de liberar-se das injunções da matéria, sendo parcialmente livres no quesito dependência físico-sensorial. E aqueles então chamados de terceira ordem, os chamados puros, integralmente desprendidos do corpo físico e consequentemente desapegados das ilusões proporcionadas pelo mergulho aqui no sensório. Tal proposição nos leva a pensar que o desapego é indicador de evolução. Continuando com suas observações acerca do tema, em seus comentários em a questão 155, letra A, ele enfatiza que o desprendimento do vaso corporal para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo, naqueles cuja vida foi totalmente material e sensorial, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até meses, que não implica a existência no corpo de nenhuma forma de vida, nem a possibilidade do retorno à vida, mas simplesmente a persistência de uma afinidade entre o espírito e o corpo. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais vai sofrer para separar-se dela. Aprender a desprender é fator de conquista e grau de liberdade espiritual. Mas a conquista de tal espaço vivencial é assunto de tempo, o qual se encarrega de nos mostrar que as coisas são empréstimos válidos para usufruto durante uma vida e cuja finalidade é tão somente maximizar as chances de lograrmos êxito em nossas propostas existenciais, adrede combinadas em planos anteriores, não se constituindo jamais em ativos que possam ser encaixotados ou vinculados ad perpetuam aos nossos acervos patrimoniais. Contudo, observamos que a vida nos ensina a arte do desapego. No começo, o corpo é jovem, flexível, viril, as energias estuam de forma tal que nada nos parece impossível. A impetuosidade típica da época nos qualifica como seres de classe superior àqueles já combalidos do tempo, sendo esta uma condição apropriada para as grandes obras do espírito. Contudo, o inexorável tempo vem como um bom ladrão, levando sorrateiramente cada uma dessas qualidades à medida em que avança sobre nós, recolhendo ao depósito divino as qualidades incompatíveis com esses estágios novos que nos encontramos. Agarrados à forma física, somos obrigados a aprender a fazer trocas com o tempo. Dá-me a experiência e podes levar parte de mim, cansada e esgaçada pela vida já vivida. O agarramento se dá quando, estimulados pelo hedonismo, filho do ego, fruidor de sensações, buscamos nas clínicas de estética a recuperação das partes já ausentes, tentando subverter a ordem das coisas, negando o já inexorável plano divino sobre nós. Além do corpo, perdemos vivências e as acumulamos em caixinhas de imagens fotográficas que nos mostram as reuniões de família, os grupos de amigos, que já não existem mais, pelo menos naquele formato. Dessa forma, aprendemos a compreender que as coisas passam e outras agora são objeto da nossa apreciação. Os novos formatos familiares, as pessoas que chegaram, os novos ciclos de amizade, etc. Tudo compatível com o fruir do tempo e o passar das coisas. O mancebo rico, por exemplo, vivenciou uma experiência riquíssima quando, frente ao mestre, foi instado a pensar sobre as formas possíveis de alcançar a vida eterna. Em primeiro lugar, Jesus lhe ofereceu uma maneira bem terra-terra de resolver a sua questão, certamente testando o seu nível evolutivo. Ao ser questionado sobre como fazer a ascensão tão desejada, ouviu apenas: cumpra as Escrituras. É claro que esse modelo fez o jovem decepcionado um tanto quanto, porquanto ele já teria feito isso várias vezes sem nenhum resultado objetivo. Jesus, então, propõe um desafio em um nível mais avançado. Vai, vende tudo o que tens, doa aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Para o moço, esse foi um golpe por demais poderoso. Ainda não dava para ele. Assim, a vida vai nos ensinando que o desapego é algo que está ligado à liberdade, ao voo do espírito na direção dos seus desígnios maiores, cada vez mais sem detença.
A liberdade de ser verdadeiramente dono, desnecessitado das coisas, impassível diante da impermanência do mundo. É o exercício diário de contemplar sem reter, experimentar sem possuir, desapegados, enfim. O amor é sempre a boa orientação, porquanto desgasta os grilhões que nos aferram ao mundo, dando espaço para que outros sejam livres também, quer seja em suas escolhas ou em seus caminhos. Libertar a nós e aos outros, e aos demais, e a todas as coisas, é ciência, pois como dizia o poeta Rubens Alves, amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo, sabe que a qualquer momento ele pode voar. Não tenho mais medo da roda gigante, do carro veloz e nem do filme de terror. Quando faltar a luz e eu tiver no elevador, mãe, já vi que a vida é questão de instante. Num piscar de olhos tudo pode desabar. E eu aqui me preocupando com o que vou postar. Cansei, já não quero mais brincar. Devagar, me desapego desse mundo paralelo. Sinto a falta que um abraço faz, ou se faz. Devagar, me desapego desse mundo paralelo. Sinto a falta que um abraço faz, ou se faz. Eu sei. Pode abraçar quem tá do lado aí, pode abraçar, dá um abraço. É isso aí, é isso. Será que eu sou uma criança gigante? Já sei de tudo, só não entendo o amor. Será que ele se foi junto com a luz do elevador? Oh mãe, acho até que eu tenho mais que o bastante. Quero sair desse mundinho virtual. Ultrapassei o meu limite, vou cair na real. Cansei, já não quero mais brincar. Devagar, me desapego desse mundo paralelo. Sinto a falta que um abraço faz, ou se faz. Devagar, me desapego desse mundo paralelo. Sinto a falta que um abraço faz, ou se faz. Eu sei. Agora pode abraçar mais forte ainda quem tá do lado. Pode abraçar ele. E vamos junto, quem já decorou o refrão é pra cantar ele. Devagar, me desapego desse mundo paralelo. Sinto a falta que um abraço faz, ou se faz. Devagar, me desapego desse mundo paralelo. Sinto a falta que um abraço faz, ou se faz. Eu sei, a falta que um abraço faz, ou se faz. Pararapapá. A falta que um abraço faz. Mãe, será que eu sou uma criança gigante? Fácil é desprender-se alguém da moeda que sobra em favor do vizinho necessitado, mas é muito difícil projetar, a benefício dos outros, o sorriso de estímulo e o abraço da fraternidade que ajuda efetivamente. Fácil é dar, de acordo com a nossa vontade e modo de ver ou sentir, mas é sempre difícil auxiliar o companheiro de jornada humana segundo os projetos e aspirações que ele nos apresenta. Fácil é desligar o coração de objetos e bens, no enriquecimento de quantos sejam simpáticos aos nossos caprichos individuais. Mas é muito difícil ceder
em favor daqueles que não nos acompanham às opiniões. Fácil é transmitir o que não nos custou esforço algum. Entretanto, é difícil espalhar o que supomos conquista nossa. Fácil é sacrificarmos-nos pela melhoria dos nossos amigos e familiares. No entanto, é sempre difícil a renunciação em auxílio dos que não oram pela cartilha de nossas devoções pessoais. Fácil é libertar a palavra que ensina, mas é muito difícil desenvolver a ação que realiza. Incontestavelmente, grande amor à humanidade demonstra o aprendiz do Evangelho que distribui o pão e o remédio, o socorro e o ensinamento, a esmola e o auxílio nas linhas materiais da vida. Contudo, enquanto não aprendermos a dar de nosso suor, do nosso ponto de vista, do nosso concurso individual, do nosso sangue, do nosso tempo e do nosso coração, em favor de todos, não ingressaremos realmente no grande templo da humanidade, onde receberemos, edificados e felizes, o título de companheiros e discípulos de Jesus. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa aliás, que experimenta o homem que por meio de trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo de vossa família, quer a tenhais ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vô-los emprestou, tendes de lhes restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. A ninguém ordena ao Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, àquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes como se prestasseis contas de uma tutela.
Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente por empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Em uma obra intitulada Entre Irmãos de Outras Terras, editada no ano de 1965, ano que se comemorava o primeiro centenário do Grupo Familiar de Espiritismo, que fora fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes em Salvador a 17 de setembro do ano de 1865, Francisco Xavier fazia uma viagem pela América do Norte. E lá ele pôde escrever, através da psicografia, uma série de textos que vão compor as histórias que estão nesse belíssimo livro. E dentre essas histórias está uma especial chamada A Mobília, de autoria do espírito Hilário Silva. Essa história nos remete aqui, em relação ao desapego, a pensar há quanto tempo nós devemos ficar restritos ou presos às coisas que pertencem ao nosso mundo, à nossa posse. Há quanto tempo nós devemos ficar escravos daquilo que são os nossos pertences, as quinquilharias que carregamos desse mundo impermanente? Quanto nós devemos estar, em que medida nós devemos estar presos às coisas? Quais seriam os elementos que poderiam fazer com que apressássemos o desprendimento desses objetos? Esse texto fala sobre isso. E a história de dois amigos americanos espiritistas, um se chama Doug Sanford e o outro chama-se Bob Beast. O Doug, ele era um cinquentão, era um cara que trabalhava dentro do movimento espírita e ele era conhecido pela sua fidelidade, pelo seu trabalho, pelo mergulho que ele fazia às atividades espiritistas. O Bob era o seu companheiro de religião. E vendo aqueles móveis riquíssimos, que eram móveis austríacos, que estavam sendo ali colocados no caminhão, sob a supervisão do Doug, o Bob então se aproxima e diz assim: amigo querido, saudações. E houve aquele momento inicial. Depois ele vai observando melhor aquela carga preciosíssima. Ele diz assim: você tem toda a razão de resguardar cuidadosamente essas peças. E vai então acariciando os espelhos, os lustres, as almofadas e vai então acrescentando: que beleza de mobília, amigo! Ah, se eu pudesse, eu adquiriria uma igual. Que gosto supremo! Que beleza! Que beleza! E Doug ficava então olhando o amigo, admirado, claro, diante daquela beleza toda dos objetos, mas não falava nada. E o Bob então continuava, dizendo assim: olha os relevos, amigo querido, olha os filigranas admiráveis. Como eu seria feliz, ele vai ainda completar, se possuísse um tesouro de tamanha preciosidade. Você, naturalmente, Doug, haverá de me dar razão. E o Doug apenas dizia, sem muita empolgação diante do amigo. E o Bob então insistia: para onde vão essas raridades? O Doug então responde: elas vão para um lar de velhos menos felizes. O Bob então gritou: nossa, como assim? Quem foi que fez essa doação tão vultosa, tão rica? Que admirável riqueza! Como pode? Quem é tão rico assim? E ele vai explicar, o Doug explica ao Bob: em verdade, essas mobílias foram compradas por meus avós. Pertenceram à minha mãe, que recentemente desencarnou e está largando, enfim, a nossa família. Observe como ele usa a expressão do largar, como se ele estivesse ali se divorciando, como se ele estivesse ali realmente fazendo um corte naquela relação de posse entre as coisas, os objetos e a sua família. E o amigo então pergunta: por que você fala desse jeito? E ele vai explicar: eu tenho duas irmãs casadas que se puseram então, com a morte da minha mãe, a disputar com tamanha ambição que os maridos respectivos, de revólver em punho, atiraram um contra o outro na semana passada, a ponto de se ferirem e de sermos todos detidos pela polícia. Olha que situação! Com sacrifício, adquiri todo este material
para oferecê-lo aos velhinhos necessitados. Sem dúvida que é uma relíquia de bom gosto dos nossos avós. E antes que o carro tivesse se afastando, ele vai ainda complementar: toda relíquia material, quando capaz de conturbar a família ou arrasar a nossa paz de espírito, deve sair do nosso ambiente com a misericórdia de Deus. Essa lição de Hilário Silva nos lembra, nos remete exatamente a pensarmos sobre isso. O quanto vale a pena. Às vezes estamos diante de coisas que estão trazendo tantos infortúnios para a família, tantos dissabores. Às vezes escolhemos fazer coisas que são tão assim desgastantes para todos e, no entanto, persistimos nessas ideias porque elas não estão nos trazendo algo que nesse momento nos parecem importantes, mas que não são em verdade. Elas são motivos de discórdia, são motivos de desunião, motivos de desavença. Então, o Hilário está nos dizendo aqui o seguinte: quando as coisas do mundo forem pedras de tropeço, livremo-nos dessas coisas, nos livremos das coisas que nos impedem de andar pela vida, de progredir na direção do supremo bem, da suprema paz. É assim que talvez os grandes iniciados podem nos mostrar como o desprendimento pode trazer verdadeira iluminação espiritual. E nós que aprendemos com esses homens e podemos observar que em diversa ordem esse mesmo fenômeno se repete em graus variados em famílias distintas, talvez seja uma boa dica do Doug. Quando as coisas estiverem nos atrapalhando, nós possamos tirar essas coisas do nosso ambiente com a misericórdia de Deus. Se alguma mágoa existe, deixo ir. Se ficou alguma dor no coração, se restou ressentimento, deixo ir. Com a vida eu aprendi o amor, perdão. Se alguma culpa existe, deixo ir. Se ficou um erro a me torturar, se restou alguma falha, deixo ir. Porque sei que a vida não quer castigar. Deixo ir se alguém que eu amo não me quer. Deixo ir se alguma perda acontecer. Sei que nada é para sempre, até a dor também se vai, quando a gente já conseguiu aprender. Sei que nada é para sempre, e até a dor também se vai, quando a gente já conseguiu aprender. Deixo ir, porque sei que minhas mãos nada retém. Deixo ir, porque busco bem viver. Deixo ir, porque aqui na terra nada é só meu. Deixo ir, porque tudo vem de Deus. Deixo ir, porque sei que minhas mãos nada retém. Deixo ir, porque busco bem viver. Deixo ir, porque aqui na terra nada é só meu. Deixo ir, porque tudo vem de Deus. Deixo não. Valorizo tudo aquilo que chegar, mas não fico preso a nada que me vem. Sejam coisas ou pessoas, momentos ou desejos, quando for chegada a hora, deixo ir.
Sejam coisas ou pessoas, momentos ou desejos, quando for chegada a hora, deixo ir, porque sei que minhas mãos nada retém. Deixo ir, porque busco bem viver. Deixo ir, porque aqui na terra nada é só meu. Deixo ir, porque tudo vem de Deus. Deixo ir, porque sei que minhas mãos nada retém. Deixo ir, porque busco bem viver. Deixo ir, porque aqui na terra nada é só meu. Deixo ir, porque tudo vem de Deus. Deixo ir, deixo ir, porque eu quero ser feliz, ser Se alguém dissesse aos nossos antepassados, na vida física, que eles não eram donos absolutos das posses que usufruíam, responderiam com a revolta e a zombaria, assinalando-lhes as palavras. E se acrescentássemos que eram eles simplesmente usufrutuários das propriedades de que se supunham senhores, não acreditariam, prosseguindo na mesma atitude de negação. Isso, porém, não invalidaria a realidade, porquanto eles todos, em momento certo, foram compelidos a transferir os patrimônios que retinham a outras mãos. A reflexão em torno disso pode auxiliar extensamente aos nossos companheiros atuais em estágio no mundo, porquanto estariam razoavelmente acordados para as leis que regem a vida. Admitamos ou não a força desses fatos, a verdade é que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, quando no regime da reencarnação, recebemos os bens de que nos servimos por empréstimos da providência divina, que através deles não somente nos propicia os benefícios da experiência nos aprendizados do cotidiano, mas também deles se vale para examinar a altura de nossos sentimentos, a nossa criatividade no trabalho, o nosso amor ao desprendimento em auxílio dos outros e a nossa capacidade de administração. Esparramado na poltrona, João Lício pensou. Sem dúvida, feliz nos negócios, enriquecera. Seu nome nos bancos indicava créditos de milhões. Que aceitava o espiritismo, aceitava. Nenhuma doutrina mais consoladora. Mas daí a pouco o que havia juntado, isto é que não. Meditava assim por ter recebido na véspera a solicitação de 2.000 cruzeiros da parte de amigos para salvar uma grande obra periclitante. Para o montante do que ele possuía, a importância referida expressava migalhas. Entretanto, segundo ele refletia, já havia feito o possível, dera grandes somas, custeara a compra de vasto material, cumprir com os preceitos da cooperação e sempre cumpriu em ser caridoso. Sentia-se exonerado de quaisquer outros compromissos. Ainda assim, ele ouve dizer que o Evangelho ele respondia a todas as consultas, então resolveu experimentar. Levantou-se, procurou o Novo Testamento e, após recolhê-lo, tornou-se a sentar-se. Abriu então o livro de maneira indiscriminada.
E caiu-lhe aos olhos a sentença de Jesus no versículo 10 do capítulo 6 das anotações do apóstolo Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Como se viu recebido um choque, ponderou que aquele trecho não dizia significação para ele, porque ele sempre dera e dera muito a todas as instituições de caridade. Abrira outra vez. O livro divino, claro, lhe reservava alguma consolação. Repetiu o movimento anterior e as páginas lhe mostraram o versículo 10 do capítulo 17 dos apontamentos de Lucas, em que Jesus assim irá se expressar. Assim também vós, quando fizeste tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque julgamos somente o que devíamos fazer. Surpreendeu-se mais ainda. O Evangelho, como o chamou, abriu-os. Nervoso, inquieto, consultou pela terceira vez. E o livro aberto exibiu o versículo 20 do capítulo 12, igualmente das lições de Lucas, em que a voz do Senhor soltou esta frase: louco, esta noite pedirá tua alma, e o que tens ajuntado, para que será? João Lício fechou o volume com as mãos trêmulas, espantado, sentindo no íntimo aquela consulta. Tomou o chapéu e saiu, procurando então os amigos de modo a ver como ele poderia ajudá-los. Entesourando as bênçãos divinas no campo de trabalho que fomos trazidos a lavrar, aprendamos com a natureza a fim de que estejamos vacinados contra o vírus da usura. A represa não congrega inutilmente as águas da fonte no próprio seio quando se dispõe a servir, acionando a engrenagem da usina. A planta que assimila o oxigênio não lhe recolhe as vantagens tão somente para si, mas mobiliza-o diariamente na purificação da atmosfera. A árvore retira do solo a seiva de que se alimenta, mas não devora os próprios frutos, de vez que os estende prestimosa a benefício de todos. A enxada recebe a carinhosa atenção do cultivador. Entretanto, faz-se com ele a infatigável benfeitora da sementeira. Amealhar com sobriedade, para dar no momento oportuno, é virtude que não nos cabe menosprezar. Todavia, monopolizar os recursos da terra e assambarcá-los pela ânsia da posse desnecessária é moléstia perigosa do espírito que, distraído e imprevidente, se arroja ao inferno da cobiça, onde padece o insulto de acerbas desilusões. Assim como a podridão é o salário do poço estagnado, e assim como a ferrugem é a recompensa da enxada preguiçosa, o martírio moral será sempre a retribuição da vida aos que lhe segregam as possibilidades sem ajudar a ninguém. Valorizemos nossas reservas de trabalho e de amor, veiculando-as cada dia no amparo aos que nos cercam. A moeda que transformamos em remédio ao doente e em socorro ao necessitado é bênção com que impulsionamos a terra na direção do céu, e o mínimo que convertemos em felicidade para os nossos irmãos é bênção com que ajudamos a construção do céu na terra. Rendamos culto incessante à genuína fraternidade e, desse modo, dando quanto pudermos, como pudermos e onde pudermos, seremos eternamente ricos do suprimento divino que jamais cessará de fluir, providencial e generoso, por nossas próprias mãos.
sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Frequentemente, somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios. No entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem, quais rijos golpes. Oferecem cooperação preciosa, em socorrendo as aflições alheias. No entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Elogiam companheiros para que esses mesmos companheiros lhes erijam um trono. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes e escravos. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica, e nem ignoramos que semear e colher conforme a plantação constituem operações matemáticas no mecanismo da lei. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo,
de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros com a intenção de obter 5.000. Efetivamente, um mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeito sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho que se destacou nos ensinamentos do Cristo, por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição. Precatemo-nos desse modo contra o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa, varando brechas. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Mas agora, despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo, Colossenses 3:8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, em derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Senhor Deus, ajuda-me a libertar-me de sentimentos enraizados dentro de mim que bloqueiam meus caminhos e dificultam minha evolução. Me ajuda, Senhor, a libertar ressentimentos, mágoas, ira, em que em algum momento permiti que permanecesse dentro de mim. Neste momento, quero me desapegar de situações que me tiram do equilíbrio e eu gostaria de focar somente em minha luz, trazendo a transmutação necessária para o meu ser. Me ajuda, Senhor, a não querer controlar o que eu não posso, que não me compete, e me liberta de círculos viciosos e de pensamentos que me causam insegurança e não agregam trajetória benéfica aqui na Terra. Me ajude
a desapegar de energias limitantes que impedem minhas ações com receio da aceitação de outras pessoas, fazendo com que eu acredite mais em mim mesma. Fazei com que eu desapegue de querer estar no controle dos meus relacionamentos ou que me deixe controlar as situações afetivas. Fazei, Senhor, com que eu me conecte sempre com minha essência e que me ajude a enxergar sempre novas oportunidades em meus caminhos, desapegando de energias passadas que causam resquícios em mim. Me ajuda, ó Pai, a compreender que ficar presa em situações desconfortáveis impedem que eu esteja conectada com o meu presente neste momento, só sufocando o que eu sou de verdade. Peço, Senhor, ajuda na libertação dessas energias. Quero sim, neste momento, desapegar de crenças que firmei dentro de mim e que não precisam continuar comigo daqui por diante. Deus, eu sinto muito por cada obstáculo, bloqueio e negatividade que vem em meus pensamentos ou atitudes que me causam frustrações diárias. Eu mereço ser feliz, eu sou vitoriosa e mereço toda a felicidade. Nesse momento, Senhor, desejo focar em minhas qualidades, nas bênçãos que recebo diariamente e que em muitas ocasiões deixo passar sem agradecer. Sou grata por todas as bênçãos em minha vida. Senhor, que eu tenha sempre energias benéficas e que deseje para mim paz e luz na minha caminhada. Que assim seja. Eu preciso entender o que é preciso fazer para que a vida aconteça e que a gente mereça um pouco mais de paz. Diz pra mim o porquê preferimos não ser, nos enchermos de coisas como escravos da vida, a viver por viver. Para além do infinito, sei que existe um lugar onde amar vale a pena, numa vida serena. Ninguém precisa ter pra se afirmar. Tudo é muito bonito, precisamos acreditar que o futuro está perto e você pode estar certo que este mundo aqui nascerá. Não se agarre ao mundo, deixe o rio passar. Seu tesouro é seu peito, então escolha direito o lugar que você vai guardar. Para além do infinito, sei que existe um lugar onde amar vale a pena, numa vida serena. Ninguém precisa ter pra se afirmar. Tudo é muito bonito, precisamos acreditar que o futuro está perto e você pode estar certo que este mundo aqui nascerá. Para além do infinito, sei que existe um lugar onde amar vale a pena, numa vida serena. Ninguém precisa ter pra se afirmar. Tudo é muito bonito, precisamos acreditar que o futuro está perto e você pode estar certo que este mundo aqui nascerá.